E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, já faz um tempinho já que eu não gravo vídeos. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que muita gente tem dúvida, muitas pessoas não pararam para pensar, e é a base da ameaça cristã em cima de toda a humanidade, que é o inferno, né? As pessoas morrem de medo do inferno, tem pessoas que abandonaram a religião, tem pessoas que são até céticos, e mesmo assim, essas pessoas ainda têm dúvida, têm certo medo. Se ali estiver o inferno, eu não acredito mais nas coisas, mas às vezes eu fico pensando, essa questão do inferno me incomoda, de eu ser condenado, etc e tal. Então, mesmo entre as pessoas que não acreditam na Bíblia, até mesmo as pessoas, até ateus, viu? Já vi alguns ateus, alguns ainda têm um pé atrás com a relação ao inferno, né? Então eles têm aquele medo, né, inconsciente, irracional, que foi implantado na nossa cabeça, aquele medo de ser condenado. Para todas as pessoas que morrem de medo do inferno, né, do diabo ficar lá cutucando você ficar no sofrimento eterno, etc, etc. Para todas essas pessoas que têm essa dúvida, esse medo, eu espero que hoje eu consiga levar vocês a pensarem sobre isso e a pelo menos refletirem o quão estúpida e idiota é essa ideia do inferno. Se você usar lógica e razão, você vai ver que isso não faz sentido e eu vou demonstrar isso a partir de agora. Afinal de contas, né? O que é o inferno? Resumindo, para não ficar aquela coisa demorada, aquela coisa chata, é o seguinte. O inferno nada mais é do que um lugar onde o Deus bíblico, né, o Deus judaico-cristão, vai mandar todas aquelas pessoas que não seguirem a Bíblia. Se você não seguiu a Bíblia, se você não obedeceu às leis que ele supostamente deixou escrita, você vai para o inferno. Aí os cristãos vão dizer, mas o inferno não foi criado para os homens, o inferno foi criado para o demônio e os seus anjos, etc e tal, para Satanás e os capeta lá. Mas, como tem pessoas que são rebeldes, etc e tal, vai no pacotão, né? Então, independente do propósito, né, Deus onisciente sabia que ao criar o inferno, pessoas também iriam ir lá. Essa desculpa de que ele criou só para os demônios e fazer o que os homens foram também já começa aí, porque Deus é onisciente. Se ele sabia, então ele criou o inferno, sabendo que milhares e milhares de homens, mulheres, crianças, etc e tal, iriam para o inferno. Resumindo, é isso. O inferno é um lugar onde você vai ficar lá sofrendo torturas eternamente longe de Deus. Mas afinal de contas, onde é que está o inferno? Para responder essa questão, existem duas vertentes. A mais aceita entre os cristãos, que é o que o inferno é aqui no centro da Terra, ou seja, o inferno é um lugar físico. E tem a outra vertente, que não é tão popular assim, mas também tem uma boa parcela de cristãos que acreditam que o inferno é um lugar espiritual. Bom, vamos analisar cada um. Bom, primeiro, eu não vou aqui me ater nos versículos bíblicos em que os que acreditam na versão física e os versículos bíblicos dos que acreditam na versão espiritual. Eu não vou ficar aqui mostrando versículo, porque uns acreditam que é no centro da terra, outros acreditam que é um lugar espiritual. Eu não vou ficar gastando meu tempo com isso, que não é o foco aqui. Comprovar o que um grupo fala, o que o outro grupo fala. O fato é que existem duas vertentes, o físico e o espiritual. Se você parar para pensar na questão do centro da terra ser o inferno, inclusive tem até um vídeo que rola aí na internet, mas um vídeo que fala dos sons do inferno. Não sei se você já assistiu ou não. É um suposto cientista que não tem nome, que nunca ninguém viu, publicou numa revista que ninguém nunca viu. Os sons do inferno no centro da terra. É mais uma tentativa frustrada dos cristãos de querer comprovar, através de sonzinhos que qualquer pessoa com um computador em casa que saiba mexer com um pouquinho de áudio, consegue fazer facilmente. Um monte de grita e diminui a qualidade do áudio, mistura ali com uns barulhos e coloca, e qualquer profissional que trabalhe com rádio, que trabalhe com áudio, pode fazer isso da forma tranquila, né? Pessoas gritando. Então, usar um áudio numa péssima qualidade para tentar comprovar que aqueles gritos significam que no centro da Terra tem pessoas sofrendo é a maior balela. Eu estive dando uma pesquisada só para ter uma média, para mim poder falar em números para você. Segundo a estimativa, é um valor aproximado, obviamente. Segundo as estimativas, lógico, né? Como eu disse, é um valor aproximado. No planeta Terra já passaram 116 bilhões de pessoas. Então, o cara lá fez uma média, fez uma projeção. Independente do número estar correto ou não, é uma quantidade considerável de pessoas, né? E pegando esse valor, 106 bilhões, eu fiz aqui uma projeção, quantidade de pessoas que provavelmente iriam para o inferno. Então, levando em conta que no planeta Terra apenas 1/3 das pessoas são cristãs, e desse 1/3, provavelmente 50% ou até mais, são pessoas que vão para o inferno porque seguiram alguma coisa errada, seguiram um livro a mais, fizeram um monte de coisa. Então, se você olhar na Bíblia, a Bíblia é bem clara com relação a isso. Jesus diz, né, que
muitos são chamados, poucos são escolhidos, que a porta para o reino dos céus ela é estreita. Então, ou seja, há todo um respaldo bíblico que eu não vou ficar aqui mostrando versículo, comprovando que você que conhece a Bíblia, você que é cristão, sabe o que eu estou falando. São poucos aqueles que vão ser salvos. A Bíblia não fala lá que a porta está aberta e todo mundo vai do jeito que quiser. Não é bem assim. Eu já mostrei em vídeos anteriores mais de 100 coisas que um cristão precisa fazer para ser salvo, né? Então, se você não viu, entra aí na descrição que vai estar aí. Pegando esses dados, o que eu fiz? Desse montante aí, 106 bilhões, eu fiz uma estimativa. Se poucos são aqueles que vão ser salvos, a maioria vai todo mundo para o inferno, criei um valor aí que eu acho até considerável. Apenas 5%, toda a população mundial que já existiu aqui na Terra, que já veio aqui na Terra, apenas 5% vai ser salvo. Então, como a Bíblia fala que é pouco, são poucas as pessoas que vão chegar a estar lá com Deus, etc e tal, eu criei uma estimativa aí de 95% das pessoas indo para o inferno. Eu acredito que está até bom, né? Se eu fosse um pouco mais radical, eu colocaria 1%, mas eu acho que 5% está um valor legal. Se apenas esse 5% for para o céu, isso significa que 95% das pessoas vão para o inferno. Bom, Sala, mas 95, quanto que dá isso em números? Bom, de acordo com as minhas contas aqui, eu estou tentando arredondar porque também não tem por que ficar falando 61,3,4. Depois, se você quiser ver os números lá, você entra na descrição. Eu estou fazendo aproximado para a gente ter uma noção geral dessa ideia ridícula que é as pessoas irem para o inferno. Se tudo isso que os cristãos dizem for verdade mesmo, então nós teremos aproximadamente 101 bilhões, 380 milhões, 549.286,55 pessoas no inferno. Você consegue imaginar isso? A população mundial hoje, a estimativa é de 7 bilhões. Esse número que eu acabei de falar, ele é 14 vezes maior. Você já está imaginando, fala, nossa, Sala, no centro da Terra, lembrando que o inferno físico, 101 bilhões de pessoas no centro da Terra é praticamente impossível. Aliás, é nem praticamente, é absolutamente impossível essa quantidade de pessoas no centro da Terra. Não tem espaço físico para isso. É muita gente. Mas, talvez você deva estar falando assim, 101 bilhões é gente pra caramba nessa Sala. Mas ainda não acabou ainda não. Acompanhe meu raciocínio. Se lá no inferno vai ter essa quantidade aí, 100 bilhões de pessoas, que por si só já é um absurdo, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que no inferno, obrigatoriamente, nós precisamos de 2 tipos de pessoas lá que são... Não tem como imaginar o inferno sem isso. Primeiro, as pessoas que são castigadas, ou seja, os pecadores, as pessoas assim. Em segundo, alguém vai ter que castigar essas pessoas, né? Ou seja, nós teremos os castigadores e os castigados. Nós vamos ter 2 tipos de pessoas lá, no mínimo. Isso nos remete à seguinte questão. Se eu estou lá no inferno sofrendo, alguém vai ter que aplicar esse castigo em mim. Se eu estou falando de algo físico, alguém vai ter que ir lá. Então, vamos supor que, por uma questão de contenção de gastos, você imaginar, mas isso quem vai fazer? Os demônios. Beleza. Então, de 101 bilhões de pessoas, se tiver um demônio para cada pessoa, esse número dobra para 202 bilhões de seres, né? Pensando na questão física. Então aí, se 100 bilhões já era absurdo para você, imagina o dobro. Afinal de contas, cada demônio vai castigar um pecador. Se está nascendo pessoas, né? Então suponhamos que daqui 500 anos vai vir a condenação de juízo final tal. Daqui até lá, obviamente, vão nascer muitas pessoas. E os demônios também são assim? Então vai nascendo demônio, para cada pessoa que nasce um demônio para, se eventual ela for para o inferno, já tem um demônio para ela. Então os demônios também vão se reproduzindo, tendo família, constituindo, vão nascendo demoninhos. Então já é outra coisa que fica meio incoerente, né? Imaginando o inferno físico, né? Aí entra outra questão que já está absurdo, né? O centro da Terra com 200 bilhões de pessoas. Aí já entra outra coisa absurda. Peraí, se você conhece a Bíblia, não vou precisar ficar falando aqui, a natureza de Satanás, como todo mundo sabe, é se opor a Deus. Tudo que Deus faz, Satanás quer fazer o contrário, né? Satanás, ele é o arqui-inimigo, né? O opositor. Ele quer sempre estragar tudo aquilo que Deus faz e nunca obedece a Deus. Deus pede para ele fazer as coisas, ele não faz, ele é rebelde por natureza e é por isso que ele vai ser jogado no lago de fogo. Se Satanás, os demônios, etc e tal, vão ser jogados no inferno para sofrerem lá, e nós também, né, os pecadores também, quem que vai castigar os demônios e nós? Vai vir anjo lá de Deus para castigar nós? Se é físico, né? Aí entra a questão também física. Peraí, se no centro da Terra é o inferno, e como é que fica as paredes, né, para suportar isso, né? Como é que funciona a questão física, a estrutura física? Porque lá é quente pra caramba, vai derreter tudo. Como que aquilo vai ficar parado? Como que vai ser esse
esse modelo físico, né? Nós vamos pensar que para cada pessoa tem um demônio ali prontinho para castigar. Perceba a incoerência disso. Se Satanás é opositor a Deus, se ele é contra, se ele, na verdade, declarou guerra contra Deus, se ele simplesmente castigar as pessoas que estiverem no inferno, ele não estaria, de certa forma, obedecendo a Deus? Porque, afinal de contas, Deus mandou o pessoal para o inferno para se ferrar lá, e Deus quer que as pessoas sofram, né? Porque foi para isso que ele criou o inferno, já que não estão com ele. Alguém vai ter que castigar. Esse alguém seriam os demônios, né? De Satanás. Se Satanás fizer isso, ele está indo de acordo com o plano de Deus. Ele está sendo obediente a Deus. E a natureza dele não é ser obediente. É mais provável que Satanás não faça nada com as pessoas. Pelo contrário, ele arme alguma coisa para ir contra Deus. Se Satanás realmente for opositor a Deus, ele vai tratar bem as pessoas ali no inferno. Ele não tem por que ele querer aplicar um castigo, visto que isso é declarar a obediência a Deus. Então, tá aí uma incoerência que não faz sentido algum. Se você nunca pensou nessas questões do inferno, o momento é agora, a hora chegou. O momento é agora de parar e pensar. Peraí, o que essas pessoas têm falado para mim? Então, se você usar um pouco de lógica, você vai ver que isso não faz sentido nenhum. Eu acredito que até esse momento deu para ter uma noção que a ideia de um inferno físico é totalmente ridícula, absurda. Bom, mas aí você deve estar pensando, essa lógica não é física. O inferno é um lugar espiritual. Se o inferno é um lugar espiritual, aí entra um problema. Uma das prerrogativas que as pessoas falam é: você não vai sofrer fisicamente, você vai sofrer pelo fato de estar longe de Deus. Você vai sentir essa distância, né? Essa sensação de não ter Deus no coração. Primeiro que isso não faz sentido nenhum, porque nós temos aí na Terra milhares e milhares de ateus, céticos, agnósticos, até mesmo budistas que não acreditam em Deus, né? Eles vivem de boa, eles vivem sem a crença de que existe um Deus, eles não acreditam. Então aí de bem, trabalhando, curtindo a vida, ninguém está amargurado porque não tem Deus no coração. Então quer dizer, se aqui na vida física isso não é problema, na vida espiritual também não vai ser problema nenhum. Segunda coisa também, para matar esse argumento, para mim nem argumento, é uma coisa tão idiota. Se Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, então é impossível você estar longe dele. Ou depois que acabar tudo, Deus vai ser parcial, né? Ele só vai ficar naquele cantinho lá. E no inferno ele não vai ter presença, ele não vai saber o que está acontecendo lá. Então quer dizer, se você falar que a pessoa vai ficar longe de Deus, você está aniquilando a onipresença de Deus. E se você aniquila a onipresença de Deus, você aniquila o próprio Deus. Mas esse não é o único argumento para o inferno espiritual. O outro seria que as pessoas diziam assim: você vai estar lá no inferno e você vai sofrer porque você vai ficar angustiado, você vai ficar triste por saber das coisas que você poderia ter no céu, das alegrias, das maravilhas de Deus. Esse é outro argumento também que não tem fundamento nenhum. Muitas e muitas pessoas, aliás, a maioria da população mundial vive sem ter carro de luxo, sem ter mansão, sem poder ter 1 milhão de mulheres, ter uma vida com bilhões de dólares, e nem por isso nós somos frustrados, nem por isso nós ficamos chorando, amargurados e queremos se matar por causa disso. Nós vivemos nossas vidas com a plena consciência de que muitas coisas nós não vamos ter, e nem por isso as pessoas vivem chorando pelos cantos e amarguradas. Quer dizer, se na vida terrestre a gente já está acostumado com isso, no inferno também não vai ser diferente. Na vida espiritual também não vai ser diferente. Não tem por que ser diferente. Tem muitas pessoas que falam que você vai queimar no fogo do inferno, que você vai ficar sofrendo. Se você não tem um corpo físico, se você está tudo espiritual, como é que você vai sentir dor? Porque a dor nada mais é do que uma manifestação física do seu cérebro. O seu cérebro interpreta aquilo através do sistema nervoso. Tanto é que existe até um limite de dor. Passou daquilo lá, você não sente mais dor. Então, se eu não tenho sistema nervoso, se eu não tenho um corpo físico, como é que eu vou sentir dor? Eu nem vou entrar na questão de que a parte espiritual não tem comprovação nenhuma, né? Nem vou entrar nessa questão, porque até hoje não tem nenhuma evidência sólida de que existe corpo espiritual, mundo espiritual. Essas pessoas que acreditam no inferno espiritual, elas atribuem o seguinte: você vai receber um novo corpo, Deus vai te dar um novo corpo para você ficar sofrendo o resto da sua vida. Um corpo espiritual, um corpo totalmente diferente. Mas aí você para pensar, fala, puxa vida, né? Ao invés de Deus dar esse corpo agora para mim poder viver melhor aqui na Terra, ter menos doença, poder não sofrer tanto, não. Ele já tem em mente que a pessoa vai para o inferno e ele vai criar um corpo especialmente projetado para o sofrimento. Legal, né? E esse Deus é bom pra caramba, hein? Imagina se esse Deus fosse mau. Um Deus que planeja um corpo projetado para sofrer. Então você vai ficar sofrendo, derrete, lá o corpo e volta, derrete e volta. Você vai ficar naquele processo. Ao invés de usar
todo esse poder divino para curar o câncer, para curar as crianças, para dar um corpo melhor para um monte de gente que nascem sem braço, que nascem sem perna, pessoas que têm membros amputados. Não. Esse corpo é só para quando ele morrer e for para o inferno. Aí sim o corpo vai estar lá bonitinho, preparado especialmente para ele se fuder. Eu acredito que se você assistiu até agora, já deu para ter uma noção que essa ideia de inferno é totalmente ridícula. Mesmo porque para você ficar sofrendo eternamente, você precisa estar vivo. E para estar vivo, existem vários fatores, né? Para estar vivo você precisa se alimentar, para estar vivo você precisa dormir, você precisa descansar. Existem sérios fatores necessários para que você viva. E uma das características da vida é que você morre. Não faz sentido nenhum essa ideia de inferno. Se você tinha medo disso, pare e pense. Para terminar, eu queria recomendar um livro, um e-book gratuito. Na verdade, não tem nada a ver com a publicação. Foi um livro que eu achei na internet, achei muito bom. Se você quer saber mais sobre essa questão do inferno, se você quer se aprofundar nesse assunto, o livro é esse que está aparecendo aí, esse e-book aí. É gratuito, você não vai pagar nada para baixar. Você pode clicar aí, tá? O livro vai estar aí na descrição do vídeo. Pode entrar lá e fique à vontade. Ok, pessoal? Meu Facebook agora é página, então entra lá, clique em curtir e acompanhe as novidades aí. Tá ok, galera? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.